Oi gente, trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje eu vou ensinar vocês como é que faz cartões de visita frente e verso dentro do CorelDRAW para sair aquela impressão bem casadinha. Então se você sofre com esse problema de na hora de trabalhar com impressões frente e verso não casar as informações, eu vou te ensinar, vou te mostrar o segredo para que saia tudo bem casadinho. Então já deixa o teu like aqui para ajudar também o meu trabalho aqui na plataforma do YouTube. Para quem é novo no canal, que não me conhece, eu me chamo Hudson Portácio, eu sou idealizador da Personaliza Impressões e eu trabalho com papelaria personalizada e utilizo o CorelDRAW para as criações da minha arte. Então, esse vídeo é atendendo os pedidos lá da minha rede social do Instagram. Quando eu sempre posto alguma coisa que é feito de impressão frente e verso, seja de cartão de visita, tag, cartões de fidelidade, a galera sempre me pergunta como é que faz para ficar bem casadinho, qual é o segredo. E nesse tutorial eu vou te explicar que o segredo é apenas a criação da arte. E eu vou te explicar detalhadamente. Então vamos lá para o tutorial. Antes da gente começar a criação, eu deixei algumas informações porque você precisa entender a lógica para você fazer qualquer tipo de produto, seja frente e verso. Aí vai de uma tag, vai de um cartão de fidelidade, um cartão de visita, um panfleto. O que você for fazer de frente e verso, segue essa linha de raciocínio. Normalmente nunca dá certo o casado do frente e verso, porque a galera só quer criar o tamanho final de corte. Como é isso? Aqui em cima tem a informação, ó, medida do cartão após o corte, que é 9 por 5, um cartão tradicional. Então eu tenho que, depois de cortar, deixar esse tamanho que é o tamanho, digamos, que o cliente me pediu. E aí se ele te pede um panfleto que é 10 por 15, você vai deixar essa medida. O que você tem que entender é a margem de segurança e a sangria. São essas duas coisas que vai fazer com que na hora da impressão frente e verso saia tudo bem casadinho. Mais abaixo eu deixei a medida, tá? Do que eu vou estar utilizando aqui. Se o meu cartão, depois de cortado, ele tem que ficar com 9 por 5, a minha medida de arte vai ser 9,3 por 5,3. Até botei aqui uma dica importante. Sempre deixe 3 milímetros a mais do seu projeto, independentemente do tamanho. Vou fazer um panfleto 10 por 15. Então, qual vai ser a minha arte de criação? 10,3 por 15,3. Vou fazer uma tag que é 8 por 8 no corte final. Então, é 8,3 por 8,3. E assim segue a linha de raciocínio. Então, vamos lá para o Corel para facilitar mais ainda a compreensão. Primeira coisa, independentemente aqui do tamanho, tá, gente? Eu faço assim. Existem várias maneiras, mas essa é a minha e eu considero fácil. Então, eu vou fazer aqui um retângulo e vou colocar a medida de 9 por 5. Hudson, mas tu disse que não era 9,3? Você vai entender agora. Primeiro eu faço a medida do meu corte final. E aí eu vou puxar minha régua para cima do meu cartão, tá? Ou seja, do meu retângulo que eu acabei de fazer, tá? Aqui eu estou criando uma margem de segurança, tá? E agora eu vou selecionar esse mesmo retângulo, vou até aumentar aqui, e vou colocar agora a medida 9,3 por 5,3. Observem aqui, ó, que ficou essa partezinha aqui de sobra. É justamente o que literalmente vai sobrar na hora que a gente fizer um corte. Essa maneira é a maneira que gráficas utilizam. Por isso que normalmente a gente da papelaria que não consegue fazer, porque quer fazer só o tamanho 9 por 5, coloca na folha da frente e quando vai colocar no verso, ela não casa. Por quê? Porque a impressora normalmente ela tende a puxar um pouquinho a folha para o lado esquerdo ou por direito. Então é nessa hora que não acontece o casadinho aí do frente e verso, tá bom? Vocês estão vendo que o conteúdo está muito enriquecido, não é? Então, já deu teu like? Já está me ajudando aqui no canal? Tá? Vamos lá, continuando. Então, aqui eu tenho que ter a seguinte linha de raciocínio. O meu cartão aqui, ele tem essa medida de 9,3 por 5,3. Então, eu vou fazer a minha arte nesse tamanho todo. Porém, dessa parte que tem aqui tracejada para dentro, é normalmente onde eu vou colocar as minhas informações. Porque tudo que está aqui, por exemplo, ó, essa partezinha aqui, ela vai ser eliminada na hora do corte. É justamente para que na hora que fizer o verso, se der alguma diferença de alguns milímetros para a esquerda, para a direita, compensar justamente por conta dessa sangria que a gente tem aqui, tá? Eu já deixei aqui, só para o vídeo não ficar longo, as artes de um cartão meu, tá? Que eu
criei aqui só para esse tutorial, mas aqui eu deixei os elementos para facilitar aqui a nossa compreensão. Então, por exemplo, eu vou trazer esse elemento aqui para minha arte. Então, aqui eu posso colocar ele, ó, dessa maneira. Essa partezinha aqui eu sei que vai ser eliminada, mas eu tenho que colocar a arte sim, porque vai facilitar, ok? Aqui eu vou colocar, por exemplo, essa parte aqui. O que eu dou de dica? Por exemplo, ó, essa minha parte preta aqui, ó, eu tô arrastando aqui até o final. Então, essa partezinha aqui vai cortar, mas isso daqui não vai cortar. Então, eu posso deixar tranquilamente, pois não vai afetar em nada. O que eu não posso fazer é isso daqui, ó. Por exemplo, vou puxar minha logo aqui muito próximo aqui da minha marcação, que é justamente o tamanho final do meu cartão, que é 9x5. Corre o risco de, na hora do corte, sair muito próximo. Então, eu aconselho, afasta um pouquinho, não deixa tão junto da linha não, tá? Aí aqui, digamos que eu finalizei a frente do cartão. Uma dica extra que eu vou dar para você, Hudson, como é que eu vou saber qual é a distância ideal que eu vou colocar aqui, tá? Você pode fazer assim, tá? Eu vou só uma dica, depois eu vou eliminar só para você entender mais abertamente. Eu vou duplicar esse retângulo, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou trazer ele com a medida de 9x5, tá? Vou colocar ele aqui para frente, colocar na cor vermelha só para facilitar a visualização. O que é que normalmente quando eu estou criando eu faço, ok? Eu faço uma segunda marcação de linha. Como assim, Hudson? Para criar a arte, eu aumentei 3 milímetros. Para dar uma margem de segurança nos elementos que eu vou colocar dentro da arte, eu vou tirar 3 milímetros. Como assim? Se é 9, vai ficar 8,7. Se é 5, vai ficar 4,7. E aí, o que é que eu tenho aqui? Uma margem de segurança. Ou seja, o meu elemento aqui, que no caso é a minha logo, eu poderia puxar ela até aqui, ó. Até perto dessa parte vermelha, porque eu sei que não correrá o risco de, na hora de eu passar o estilete, ele cortar. Isso daí é o que a gente chama de margem de segurança. A sangria é o que vai ficar para fora, que a gente vai eliminar, que é uma tirinha de papel só. E a margem de segurança é justamente essa, com 3 milímetros a menos do tamanho da arte final. Tá? Então eu faço sempre assim, que é para eu ter um direcionamento do meu projeto que eu estou criando, ok? Fiz então aqui a minha frente. Eu vou só puxar ela para cá e eu vou fazer o verso na mesma folha e depois a gente estrutura tudo para a impressão, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou só duplicar aqui esse retângulo maior, que é o que tem a arte toda, que é o de 9,3 por 5,3. E eu vou agora aqui pegar alguns elementos e vou duplicando ele aqui para poder utilizar ele no verso, tá? Vou só posicionar ele aqui. Vou colocar aqui outros elementos. E aqui de novo eu vou aqui arrastar, que eu estou duplicando apenas. É como se eu fizesse a mesma coisa duas vezes, tá? Para você que já mexe no Corel, você vai saber. Eu estou só aqui centralizando o vermelho com o retângulo preto, que é a minha margem de segurança, ok? Vou trazer esse texto para cá. Pronto. Digamos que aqui está finalizado o meu cartão. Então, eu tenho a frente e eu tenho o verso. Feito isso, eu vou aqui levar esse verso, vou recortar ele aqui e vou levar ele para a folha 2, porque depois eu vou organizá-lo. E vou voltar para a página 1. Agora, o que é que eu preciso fazer? Essa minha linha aqui vermelha, eu vou eliminar ela, porque eu não preciso dela como referência, tá? Aqui eu tenho o de 9,3 por 5,3, que é a margem da minha arte pelo todo. O que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela novamente e agora eu vou colocar o tamanho final do meu projeto, 9x5. Depois aqui de montado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar todos esses cartões aqui. Então eu vou fazer um quadrado bem grande aqui e vou duplicando eles, ok? Vou invertendo. Se você quiser entender como é esse processo de inverter, eu convido você a assistir outro vídeo que eu tenho aí no canal, explicando sobre montagem de cartão de visita, que lá tem mais detalhes sobre esse processo, tá? Porque o foco daqui vai ser você criar o seu cartão frente e verso e a impressão dá bem certinho, ok? Feito esse processo, o que é que eu faço? Ó, eu seleciono todo mundo, agrupo e centralizo.
Pronto, depois de centralizar, eu vou desagrupar. Eu tenho que fazer isso antes, ok? Eu vou deixar as linhas, que é só para vocês visualizarem, mas no meu cotidiano, antes de fazer essa duplicação, tá? Normalmente eu deixo as linhas ocultas porque eu já tenho o gabarito. Então, vocês vão entender o que é esse gabarito. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta Bezier e aí eu vou fazer um traço. Esse traço vai ser a minha marcação para o corte. Uma coisa muito importante. Essa técnica ela só serve para você fazer o corte com estilete e régua. Não dá certo para guilhotina semi-industrial porque você vai, na hora de começar a cortar, eliminar essas marcações e você não vai entender onde é que vai ser o próximo corte. Então só dá certo com estilete e régua, ok? Então o que é que eu preciso entender? O corte que eu vou fazer na minha arte não vai ser nessa primeira linha aqui não, vai ter que ser nessa segunda. Então por isso eu faço a marcação. Ok? Então aqui eu vou apenas igualar esse retângulo com essa linha com esse retângulo, que é justamente o retângulo que está com o tamanho de 9×5, que é o tamanho final do projeto. E aí o que eu vou fazer? Duplicar essa marcação aqui para o outro lado. Ó. Eu vou ter que fazer essa duplicação em todos os começos dos cartões, onde se ele inicia e onde ele finaliza. Eu tenho que fazer sempre isso. Hudson, é um trabalho muito grande, não é? Depois que você cria isso, você vai ter o gabarito. Então, nas próximas, você não precisa mais estar fazendo isso, tá bom? Então, aqui eu fiz o meu gabarito aqui da parte superior. Porém, eu vou selecionar e duplicar ele lá para baixo. Porque na hora que eu for colocar o estilete com a régua, eu vou colocar ele bem aqui, ó. De uma ponta que tá essa linha preta para outra marcação. E aí eu passo o estilete, porque esse contornado aqui a gente vai já tirar ele não vai existir na impressão, tá bom? É só para você ver o quadradinho na hora de igualar um com o outro. Aí aqui do lado esquerdo vai ser do mesmo jeito, eu vou duplicar. E agora eu preciso igualar ele com essa linha superior aqui, tá? E aí é só igualar. E agora novamente eu vou fazer a duplicação, só puxar um pouquinho para dentro. E aí eu vou duplicar ela, deixando ela igual com o final do meu cartão, justamente onde será o corte. Tome muita atenção, não pode igualar com o final do tamanho da arte, que é o 9×3 por 5×3. Não pode, é o de 9×5, tá? Que é justamente esse daqui. E aqui a gente vai fazendo a mesma coisa, vou duplicando e vou igualando aqui. E vou fazer isso com todos, até chegar lá embaixo. Depois que você faz isso, não tem como mais você errar, porque a técnica da sangria e da margem de segurança é justamente o que as gráficas grandes fazem, e a gente, como gráfica pequena, então como papelaria, a gente pega a mesma dica deles e replica. Obviamente que a gente tem um pouco mais de trabalho, porque a gente vai fazer no estilete, mas eu prefiro ter o trabalho a mais de cortar no estilete do que ter o aborrecimento de não conseguir fazer uma impressão frente e verso, porque eu não sei criar uma margem de segurança e sangria, tá? Por isso, não esquece de deixar o teu like, tá bom? Você tá vendo que o conteúdo aqui tá bem bacana, o quanto ele vai te ajudar aí no teu dia a dia, e chega de dizer que não consegue mais fazer impressão frente e verso, porque agora você consegue. Hudson, mas tu tá fazendo no CorelDRAW. A linha de raciocínio é a mesma para você que usa Canva, Studio, qualquer outro. Você vai criar arte sempre com tamanho a mais de sangria, que é os 3 milímetros a mais, e criar aqui essas marcações para o corte no estilete. É a mesma coisa, não tem diferença. Então aqui, ó, fiz todas as laterais esquerdas, eu vou só duplicar e puxar ela para o outro lado. Pronto. Aí aqui eu já puxei. E aí agora aqui eu tenho a minha marcação. O que é que eu vou fazer na minha folha 2? Eu vou fazer essa história toda de marcação de sangria? De forma nenhuma. Você só faz na folha da frente. A do verso não precisa. Tá? Eu vou eliminar aqui essa linha. E aqui eu vou puxar e vou duplicar. Aqui é a mesma coisa do outro que a gente fez no início. Eu vou só duplicando. Tá? E depois de duplicar tudo, eu vou repetir o processo do agrupamento junto com a centralização. Independentemente, eu vou até puxar ele bem torto mesmo, eu vou agrupar e agora eu vou centralizar. Pronto. Para você ver como dá certo, eu vou aqui agora no meu cartão da frente, vou puxar aqui as linhas para você ver como vai casar. Ó. Eu vou fazer a marcação do primeiro cartão para você perceber que o processo é assertivo, tá? Pronto, eu fiz aqui a marcação ao redor da margem do de 9,3 por 5,3, tá? E agora eu vou clicar aqui na folha 2, ó. Bingo!
bem casadinho. Significa dizer que na hora que você fizer o verso, vai estar bem casadinho, sim. Por quê? Porque você criou margem de segurança e sangria. Então, observe, ó, folha 1, ó, tá bem certinho e folha 2 tá bem certinho. Vamos tirar, antes de imprimir, as cores desses de dentro. O de fora, se você quiser, pode até deixar. Normalmente, eu não gosto de deixar linhas, eu deixo assim neutro, sem nenhuma marcação. Eu vou até deixar tudo sem marcação, que é para você ver mesmo na hora que não tem nem marcação, mas que ainda vai casar. Vou fazer assim porque aí você vai perceber mais ainda, vai ser mais gritante a sua percepção em relação às linhas. Eu não estou eliminando elas, estou apenas tirando o contorno. Se você quiser ter uma direção, Ruth, eu gosto de deixar uma linha. Deixa a linha do contorno do tamanho maior, que é o de 9,3 por 5,3. O de dentro, que é do tamanho final da arte para o corte, que a gente vai entregar para o cliente do projeto, esse você tem que tirar, porque senão pode dar alguma diferença lá, e aí você tem aqueles contornozinho preto que eu particularmente acho feio numa impressão, ter aquele contornadozinho preto. Então aqui na Personalize eu sempre tiro tudo. Do mesmo jeito eu vou fazer com a outra, tá? Vou tirar aqui o contornado. Pronto. E aí eu vou tirar as linhas só para você ver, ó. Dá para perceber onde é a margem aqui que a gente não tem branco, mas você vai ver que na hora que a gente fizer o corte, ó, vai ser bem assertivo. Pronto, então aqui a gente tem a nossa impressão, observe as marcações, onde a gente vai passar o estilete e do outro lado não tem. É importante que a gente utilize um estilete com lâmina nova. A gente vai colocar aqui a régua nas marcações que a gente fez, tá? Eu começo sempre com as partes verticais, depois eu faço as horizontais. Então, marco e aí eu passo o estilete, ó. Vou fazer isso em todas as marcações que tem. Sempre igualando e passando o estilete. A gente faz esse processo justamente para que aconteça aí o casadinho. Deixa eu mostrar aqui um detalhe, ó. Quando a gente corta, a sangria é justamente isso daqui, ó. Essa sobrazinha que vai ter aqui, que a gente vê o colorido que vai ser eliminado. Quando a gente vai pro verso, ó, aqui a gente já vê, ó, que tá tudo branco, não tem, ó. E aqui, ó, tá tudo azulzinho. Aqui vai ter essa sobra, que é justamente a sangria do outro lado, que é aqueles 3 milímetros que a gente coloca. Então, eles é que fazem a diferença. Por isso que eu digo que o segredo está na criação da arte, porque você vai trabalhar com sangria, tá? E aqui eu vou posicionar novamente. E vou passar o estilete. Opa. Pronto. Aí, feito essa parte aqui das verticais, agora eu vou para a horizontal. E aí, como é que eu faço? Eu não começo logo com essas duas daqui, eu deixo por último, tá? Eu começo logo de dentro. Porque quando a gente elimina logo ele, essas duas folhinhas aqui ficam soltas. E às vezes fica chatinho para poder marcar. Então, eu deixo sempre elas por último. Então, eu começo aqui e vou fazendo aí o corte. Quando você for fazendo, é importante que você bote um pouquinho de força de apoio na régua, tá? Porque as folhas tendem a sair do canto, ainda mais porque a partir de agora, quando eu der esse corte daqui, elas já vão estar soltas. Então, às vezes a gente precisa mexer no papel para poder ter mais ajuste, o corte aí. É importante que você deixe a mão bem firme em cima da régua. O estilete, como está com a lâmina nova, você passa ele suavemente, ele já vai estar cortando. E a régua você bota um apoio para não deslizar. Ó, você já vai vendo que está soltando. Aqui com essa técnica, obviamente que a gente faz mais cortes, mas é aquilo que eu disse. Eu tenho mais trabalho, porém ele é um trabalho que eu sei que ele vai ser assertivo. Ou seja, eu vou conseguir sim entregar um cartão, uma tag, o que for frente e verso, porque eu já sei da técnica. Agora, se você quiser cortar só como o pessoal faz um juntinho do outro, você vai cortar menos, porém pode ter o aborrecimento de não estar casadinho, ok? Ó, já tá todo soltinho aqui. Esses ficaram por último, então agora aqui eu finalizo eles, ó. Tanto faz começa a finalizar com o de cima ou com o de baixo, não faz diferença. Aqui eu vou puxar.
Pronto, aqui eu finalizei. Você já deixou o seu like? Ajuda aí o meu trabalho também, né? Para que eu traga mais conteúdos como esse. Olha o que vai mudar a tua vida a partir de hoje com essa super aula que eu trouxe aqui no YouTube para vocês. Ó, então aqui eu vou só fazer uma limpeza rapidinho, botar só os cartões para frente. E essa sobra a gente vai já conferir agora. Vai já conferir agora é a nova, né? A gente vai já conferir. Ó, justamente o que eu sempre falei, ó. Olha aqui, ó. As sangrias, tá? Que é as sobrinhas dos papéis. Vamos lá conferir como 1 mais 1 são 2, né? Aqui estão, ó. Parte da frente, ó o verso. Olha se cortou alguma coisa. Não corta, porque a gente deixou aquela margenzinha de segurança. Lembra aquela distânciazinha para os textos, para os elementos, ó. Eu vou até provar, tá? Como todos estão bem igualzinho para você ver que tudo dá certo e que o segredo de um frente e verso é simplesmente a criação da arte com sangria. A partir de hoje, ó, chega de sofrer e agora é só montar seus cartões frente e verso aí com total sucesso, tá bom?